Fala galera, Sargento Rock 1967, marcando seu gol de placa, dando seu headshot, arrebentando com o adversário no esporte. Ih não, peraí, o tema é esporte, mas eu não sou bom nisso não. Comigo, meu parceiro de campo, meu parceiro de time, o atacante, o defensor, eu não sei nem se ele faz isso, Christian Bernal. Não faço não, Edu, tudo bom? Tudo ótimo. Meu esporte não é futebol nem no videogame nem na vida real, cara. Não, e nem nenhum outro esporte? De vida real? Não, e esporte? E esporte? Ah, olha, eu participei do primeiro campeonato de Street Fighter 2 da revista Ação Games em 1993. Ih, mas a gente vai começar a nossa história do esporte, que é o tema do programa de hoje, eu acho que vocês já perceberam. Um pouquinho antes disso. Na verdade, começou antes. Na verdade eu vou usar como guia uma matéria do Halcon Gaming, que é uma empresa que vende acessórios para gamers, né, para os jogadores profissionais, pro, né, uma linha mais diversificada, mais chique, mais elitista, ou melhor, bom, como você quiser chamar. E eles têm uma aqui falando sobre o esporte. A gente resolveu fazer essa matéria sobre o esporte porque essa semana teve aquela notícia do Ronaldo, que ele comprou metade de um time de League of Legends, né? Tá patrocinando o pessoal da CNB. E aí vocês veem que a coisa tá pegando um peso bem maior. Bom, eu acho que a CNB não faz só esportes, viu? Eu acho que eles fazem mais coisa também. A gente vai dar uma... Tem time de outras coisas. Lá nas notícias a gente volta no assunto e dá uma olhada nisso. Mas vamos falar sobre esporte. Pra quem acha que esporte é coisa de 2, 3 anos, porque eu vi na televisão, está muito enganado. No mundo, o esporte já começou lá pela década de 70. Galera, é muito mais velho do que muita gente que escuta esse programa. Em 1972, na Universidade de Stanford, agora dos Estados Unidos é isso, o nego começa as coisas lá no nível universitário. Olha a tristeza, aqui a gente tem música de universidade, né? Pagode universitário, sertanejo universitário, forró universitário. Os caras, pra chamar público, ele vai pro universitário. Lá eles começaram esporte universitário, onde eles jogaram Space War. Eu não sei nem que jogo é esse. Também não, cara. Deve ser tipo Space Invaders da vida. Talvez, né? E a competição foi nomeada de Intergalactic Space War Olympics, ou Olimpíadas Intergalácticas de Space War. A grande premiação seria um ano de assinatura da revista Rolling Stones. Olha só. Tá valendo. Observa que hoje você faz se juntar meia dúzia de pessoas para fazer um campeonato, o cara quer ganhar R$1.000. No mínimo. Né? Tem time que eu já vi matérias falando que os caras não entram em campeonato menos de 30 a 300 mil, uma coisa assim. Boa. Os caras estão arrebenta, né? Mas são as equipes top. Bom, em 74 foi lançado o Maze War e o Spacing, né? O Spacing é SPASM, que deve ser uma conjunção de Space Simulator, né? Os primeiros jogos com características do famoso First Person Shooter, o FPS, aquele de tiro. E aí, claro que também teve campeonatos disso. Em 76 surgiu o primeiro jogo de luta desenvolvido pela Sega com o nome de The Fighter. Nossa, bom, isso tá um pouco além do meu conhecimento. Isso é coisa velha, né? Isso com certeza foi entrando nos campeonatos daquela época. Em 81, a Atari teve um grande campeonato eletrônico. A Atari promoveu o The Space Invader Championship em 81, que atraiu mais de 10 mil participantes de várias partes dos Estados Unidos. Muito louco isso, né? Você pensar, 81 é 33, 34 anos atrás, os caras já estavam fazendo campeonato com mais de 10 mil pessoas, cara. Na verdade, 36, né? Tu vê, né, cara? 10 mil pessoas jogando Space Invader. Tem uma imagem aqui, eu até aconselho quem procurar, eu vou botar o link para vocês lerem a matéria direitinho e tal. E vocês vão ver uma galera sentada com Atari na frente, controle na mão. Rapaz, uma televisões de tubo, uma do lado da outra. Muito louco. Tu imagina o calor de passar ali atrás, cara, das televisões, que dá pra passar, tem um corredor. Mano, tu passava ali, era uma sauna. Mas rolou, né? Anos 80, como eles falam aqui, o ano de ouro dos arcades.
ou para aqui no Brasil, os flipper. E a gente jogou muito fliperama. Virava e mexia, quase quem frequentava fliperama nessa época sempre tinha seus campeonatos. Eu aposto a ficha. E a ficha estava apostada. E rolava o campeonato entre duas pessoas, nunca muito mais do que isso. Eu lembro de, tipo assim, fliperama de depois, muitos anos depois, não na época de 80 mesmo, que nessa época eu realmente não frequentava fliperama. Não muito. E terem alguns falados, olha, fliperama em tal lugar fez um campeonato, mas uma coisa assim passava muito fora de ser uma coisa padronizada e competitiva real. E aí apareceu nos anos 80 a primeira celebridade do esporte eletrônico. Nossa, tudo que você tá me falando é novidade, cara. A matéria, eu tô achando essa matéria mó legal aqui, então eu tô lendo ela, alguns pontos assim, passando muitas coisas. Tá legal. Aí Billy Mitchell é o nome do cara, ele ficou famoso por alcançar diversos recordes de clássicos de arcade da década, né? Pac-Man, Donkey Kong e Burger Time. Nossa, Burger Time, lembrei. Lembrou de Burger Time? Eu não conheço esse jogo, não pelo nome. Eu posso ter jogado, posso ter visto, mas de nome eu não lembro. Rapaz, o cara tinha recorde nisso, né? E, atente, nessa época já eram registrados recordes, naquela época lá, né? Os caras já, ou seja, nos anos 80 eles já registravam esses nomes. Como é que se acabasse a luz, já era, né? Porque zerava o recorde do arcade. Alguns arcades zeravam, né? Aí depois eles começaram a botar o ZPROM, né? Que é pra manter gravado, né? EPROM é um chipzinho, gente, que não apaga. Ele grava a informação importante. Na verdade, ele só grava aquilo que ele é feito para gravar. E então, em 2007, o Mitchell teve uma participação no documentário The King of Kong, The Fistful of Quarters. Uau! O cara apareceu até na televisão. Ele tem uma lista aqui de 10 cyber mais bem pagos por premiação, mas eu não sei de que ano foi isso. Então eu não vou lê-la. Deixa eu ver se tem data nessa matéria, de 2015. Até porque 10, sei lá, $1.000 há 30 e tantos anos atrás era muito mais dinheiro do que é hoje, né? Mas as quantias aqui são enormes, falam de Dota 2, mas eu acho que isso é lá de 2015. Porque... você já tá falando de jogo novo agora. Porque eu creio que essa lista é disso, né? Embora essa lista esteja totalmente fora de posição. Agora que a gente vai falar dos anos 90. Bom, aí chegamos nos anos 90, que aí muita molecada que tá nos ouvindo ainda também não tinha nascido mesmo. Algumas pessoas que são famosas e são celebridades no nosso mundo de apresentação de bloggers, vloggers e programas também nem tinham nascido no início dos anos 90. E aí alguns títulos foram lançados. Aí Warcraft, Starcraft, Quake e Counter-Strike. Eu acho que aí a coisa começou a ganhar um peso maior. Até porque os anos 90... Bom, se bem que lá pro final dos anos 90 entrou a internet no meio dessa brincadeira. Então, aí acho que começou a popularizar mais, porque não precisava juntar gente, podia jogar gente do mundo inteiro, você tinha os placares online, né? Que você tinha como comparar quem jogava. Eu lembro, pulando um pouco aí na faculdade, 99, 2000, teve um colega meu de faculdade que ele ficou durante 3 semanas número 1 do ranking mundial de Quake 3 Arena, Rafael Valvassoura. Eu acho que foi 3 semanas mais ou menos, assim, mas o cara era muito bom no jogo. Tava indo mesmo, imagina se conhecer um cara que é número 1 do mundo no jogo de Quake que tinha, sei lá, quantos mil jogadores. Aqui nos 1990, realmente, no primeiro ano quer dizer, na verdade, primeiro ano da década não, né? Primeiro ano da década 91, mas tudo bem. Em 1990, houve o Nintendo World Championship. É bom lembrar, gente, que por causa da distância, da falta de visão que muitas vezes existe, distanciamento de isso faz mal, isso estraga a televisão, isso faz mal para a vista, isso é coisa de gente boa. Aqui no Brasil isso demorou muito para virar sério, virar um esporte, virar alguma coisa que você faça. Até hoje é difícil no Brasil você conseguir um campeonato, um patrocínio fora do eixão Rio-São Paulo. Eu digo isso porque eu tô aqui em Belém e eu posso dizer para vocês que é um pouco mais difícil, embora aqui já exista até times patrocinados por time de futebol, embora não tenha como dizer qual é a posição real disso. O campeonato da Nintendo teve Super Mario, Rad Racers e Tetris. A premiação foi de $10 mil e, para a alegria da sua mãe, uma televisão.
Naquela época, bem que você falou, né? Tinha aquela lenda urbana de que videogame queimava a televisão, né? Estraga. Estraga. Na verdade, eu posso até levantar em consideração alguns jogos que poderiam fazê-lo, né? Por causa do tubo. Porque se você jogasse um jogo, tipo um River Raid, que tinha aquela marca do rio o tempo todo, né? Na maior parte do tempo, aquela marca centrada no rio. Aquilo queima o tubo pela repetição da mesma polarização naquele ponto das cores, né? A emissão das cores. Até hoje queima coisa, né? Tela de celular marca, se usar demais, essas coisas. Mas a durabilidade é muito maior do que o tubo. A do aparelho, né? Aí, bem mais difícil você marcar um LCD do que o tubo, né? O tubo marcava bem mais rápido, né? O tubo, algumas horas, assim, ele começava realmente a deixar a marcação ali que você tinha jogado alguma coisa há muito tempo. Mas isso é detalhe técnico, não estragava nada, fora essa marcação de tubo, mas tudo bem. Vamos lá, em 94 a Nintendo realizou uma nova competição, a Nintendo Power Fest 94, com dimensões menores que a primeira. Participaram 132 competidores da Califórnia, olha que barato. A Nintendo fez um campeonato na Califórnia. No Japão ela não faz, ela faz na Califórnia. Em 2015, para comemorar 25 anos da primeira edição do primeiro campeonato, foi realizada a segunda edição do campeonato durante a E3. Que lindo! O Quake, olha o Quake aí, um dos maiores fenômenos, né? Na verdade, o Quake teve uma coisa de legal. O primeiro movimento Quake de juntar gente foi o QuakeCon, que na verdade tiveram cerca de 60 participantes que levaram os próprios computadores para se reunir e jogar num local em comum. Olha que barato. Não era um campeonato, era uma convenção de jogadores de Quake. E a gente tem aqui uma foto, que eu não sei dizer de onde ela não tem uma legenda. Tá aqui, é QuakeCon de 99. Na verdade ela tem uma legenda, mas é quando você para o mouse em cima dela. De 99, cara, tem uma galera, um monte de monitor de tubo. Ó, que bonito. Que fofo. Nessa época já começou a ter campeonato de locadora. Eu lembro que rolava campeonato, principalmente jogo de luta, rolava em locadora. Você tinha campeonato de Mortal Kombat, Street Fighter e esse tipo de coisa, assim. Então Sim. Mas era, como eu falei, era da locadora de bairro, assim. Era uma coisa muito mais próxima aí das pessoas que estavam à sua volta. E acho que todo mundo que já deve ter feito um campeonatinho da rua, alguma coisa assim, da galera do prédio. E por falar em galera do prédio que se reúne para fazer campeonato, em 97, só que a maldade de falar isso, houve o torneio Red Annihilation da Microsoft. Não é bem a galera do prédio, né? Reunido 2.000 participantes em Atlanta e que disputaram o grande prêmio, que era uma Ferrari 328 GTS. Aí sim. Aí começou a ficar bacana a brincadeira, né? Virou um sucesso mundial e tal, e dali foi criada a CPL, a Championship Pro League, que é a Liga Profissional de Cyberatletas. A CPL foi anos guia, né, da galera. Bom, aí chegamos nos anos 2000, e aí a gente pode começar a dizer que começou a ver isso de perto. Né, que aí que a gente estava mais, eu acho que a internet aproximou mais essa realidade da gente, ela conseguiu puxar coisas mais para perto da gente, e a gente começou a ver esses campeonatos mais localizados e mais espalhados. Começou muito forte, acho que com Dota, StarCraft, com os próprios RTS, né? Sei que StarCraft foi um dos primeiros aí a ter grandes campeonatos, grandes celebridades e afins. O grande barato que eu acho é que o jogo de estratégia, ele cria uma condição de você narrar ele, né? Então, assim, naquele momento de você fazer um jogo que você precisava fazer uma coisa de liga, um jogo como, vamos só exemplificando seguindo essa linha de raciocínio, um Counter-Strike, você tem 5 de cada lado, a estrutura é muito grande, né? Para quem vai realizar um campeonato de Counter, como eu já tive a oportunidade de fazer organização, você não pense em menos de 20 máquinas para campeonato. Porque você precisa ter pelo menos na parte de eliminatórias 2 partidas rolando ao mesmo tempo. E isso é máquina de player. Porque você tem as 2 máquinas pelo menos para ser servidores, um servidor para cada jogo, e uma para transmitir o vídeo, né?
que às vezes a gente conseguiu transmitir na internet, porque na verdade acaba que não funciona direito, mas a gente transmitiu num dos campeonatos que a gente organizou, a gente transmitiu para uma TV do lado de fora, para um micro que estava do lado de fora, passando no monitor de 32, numa TV de 32, foi assim uma coisa que altíssimas produções para época e para as condições que a gente tinha. Nos anos 2000 foi fundada a WCG, a World Cyber Games, que é patrocinado pela Samsung e Microsoft, o forte da Samsung. Aí sim a coisa pegou forte. Aí vieram jogos alguns deles que você falou, Age of Empires 2, StarCraft, Quake 3 e FIFA 2000. O sucesso é gigantesco, a WCG muito grande, foi muito grande, mas em 2014 ela foi embora, tá? Acabaram com a WCG em 2014, ou seja, ela ficou 10 anos no mercado, mas fez muita coisa diferente, né? Muita coisa grande. Aqui tem uma foto de um campeonato da WCG, aí eu parei o mouse e tô esperando que me dê a legenda e ele não deu. Adorei. E vou clicar para ver se faz, também não adiantou nada. E é uma WCG de 2004, mas, cara, gigantesco. Aí vocês veem que eu falo, quando eu falo de organização, a quantidade de computadores, de monitores que tem aqui rolando ao mesmo tempo. Você pensa num campeonato que você tem 32 times, né? Você tem 16 partidas rolando de cara. E se você não pensar nisso em velocidade, como isso vai diminuir rápido, mas você começa com uma estrutura muito grande, você tem que ter uma estrutura gigantesca para poder rolar isso, cara. E é muito trabalhoso. Dá muito trabalho fazer isso. Bom, deixa eu continuar aqui porque eles ainda não pularam muito. E aí eles fundaram em 2002 a MLG, a Major League Gaming. Essa é a maior que tem até hoje, né? Que é dos Estados Unidos e do Canadá. Existe aqui, tá, na primeira década dos anos 2000, a IEM, Intel Extreme Masters, que obviamente é patrocinada pela Intel. Só veio para o Brasil em 2012, durante a Campus Party. Só para vocês verem como demorou para chegar aqui. A MLG, que é de 2002, já é televisionado pela ESPN. E eu sei que tem um app pro Xbox que você pode baixar para ver. Não sei se no PlayStation também tem. Sim, você baixa e vê os jogos dela, né? Abri uma janelinha aqui porque eu preciso achar umas coisas que tem véias no meu micro. Talvez consiga dizer para vocês o que foi que rolou aqui em Belém, nessa época de 2002, 2000 e alguma coisa. Tem muita foto, era para me ter separado isso antes, com certeza, não o fiz, né? Claro que eu deveria ter feito e não fiz, porque eu sou um cara legal. Vou ter que procurar com mais calma, vai ser mais difícil de achar. Mas eu posso dizer para vocês que aqui em Belém teve um campeonato. Eu não sei dizer de cara qual foi. Eu tinha aqui uma foto do pessoal do campeonato que eu tinha guardado. Teve um campeonato grande. A gente preparou um grande campeonato numa lan house que era do amigo meu. Eu estava na organização junto com ele. E posso dizer para vocês que foi um campeonato muito legal, onde vieram 2 representantes de 2 jogos de São Paulo. Na verdade, a gente mandou daqui, no final do campeonato, uma equipe de Counter-Strike, uma equipe de um jogador de Unreal Tournament, e mandamos um jogador de Age of Mythology. E todos esses foram para São Paulo, passagem paga, com estadia, para jogar em São Paulo. E muito bacana. Eu realmente não vou lembrar, mas eu acho que era WCG mesmo. Mas são RTS, né? Isso que você tá falando. Na verdade, um de cada tipo, né? Porque você tinha os Counter-Strike 1.6 na época, que era o CS, né? Um CS. Até hoje tem campeonato de CS 1.6, é incrível como esse jogo... Na verdade já é do Go, né? Eles mudaram... mas ainda tem gente que joga 1.6, cara. Eu tenho um amigo meu que joga ainda. Eu com certeza não duvido que eu tenha. Mas o campeonato, a maioria hoje, os campeonatos grandes já são de CSGO. Mandamos um de RTS, que era do Age of Mythology, e mandamos um do Unreal Tournament, que não era em equipe, era individual. E aí foi aonde eu descobri que não adianta você treinar pra nada com gente do teu nível. Não, você tem que treinar com gente de nível melhor. Todos os que saíram daqui nesse primeiro campeonato que a gente fez chegaram em São Paulo e foi só piaba. E detalhe que assim, todos eles ganharam arrebentando, mas chegaram lá e só levaram peia. Deu pena. Bom, voltando, a ESL, que ela foi fundada em 2000, né? O antigo nome da Douche Clan Liga,
passou a promover grandes eventos pela Europa e hoje em dia a ESL conta com mais de 5 milhões de membros registrados e 1 milhão de times. Olha que fofo. Também também tem a EVO, que é jogos de luta, né? Que até hoje tem, agora algumas semanas atrás teve um campeonatozinho da EVO, que é o principal jogo até hoje é o Street Fighter, né? Tanto que o último Street Fighter, que muita gente reclamou que ele saiu capado, que não sei o que, boa parte das pessoas acham que ele foi forçado a sair mais cedo justamente por causa dos campeonatos, que ele precisava sair pro campeonato e atrapalhou o desenvolvimento do jogo aí, não saiu com história, não saiu com modo arcade e tudo mais, né? Que todo mundo sabe como foi o lançamento do Street Fighter V. Olha só, rolou um grande investimento pelo governo da Coreia do Sul, né? Para ter internet de alta velocidade, país de visão, vamos dizer assim. E aí o esporte eletrônico lá bomba, né? Nossa, lá é violento. Lá é muito forte, a galera lá bomba demais. Nessa época, pouco depois desse primeiro campeonato, que quem ganhou o CS, inclusive aqui, foi um time de Manaus, que também jogava pra caramba. A gente teve um outro que a gente organizou, esse o cara já não tinha mais a LAN, a gente organizou numa LAN parceira. Nós corremos atrás de muita coisa que a gente organizou, de televisão, tivemos cobertura da televisão, Globo e Record, uma coisa que não é fácil de você conseguir. Eu vou ver se eu acho esse vídeo qualquer dia, ponho lá no site pra vocês olharem. Eu acho melhor não, minha cara tava muito feia de Bin Laden, minha época de Bin Laden. Nós conseguimos cobertura de TV, conseguimos botar 16 times, eu acho, no campeonato. Foi um campeonato super organizado, foi esse que a gente conseguiu fazer com essa estrutura que eu falei antes. Foram 2 dias de campeonato pauleira. Só pra vocês terem ideia, a equipe éramos 3 organizadores e mais 4 ou 5 de staff, árbitros, né, pra ficar verificando se não tinha nenhuma violação de regra, nada demais. A gente fez um campeonato tão bom que todos os jogadores do campeonato saíram extremamente satisfeitos. Pô, isso é bom. Foi algo muito raro, legal. Né? E raro. Nesse ano, rolava uma premiação de R$5.000 para melhor qualificatória, melhor qualify, como eles gostam de chamar. Algum tempo depois, os caras conversando, quando os caras voltaram de São Paulo e vieram conversando com os caras de lá, os caras falaram, olha, pelo que vocês estão falando aí, a organização daqui foi assim, a daqui foi assim. Esse campeonato, essa final de São Paulo foi uma complicação, deu bronca para tudo quanto foi lado. E quando os caras voltaram, eles falaram, olha, pelo que o pessoal tava falando do que rolou no campeonato, eles falando que muitas das eliminatórias que tiveram foram iguais, aquela confusão, falta de organização, horário atrasado e tudo mais, vocês ganhavam em 5.000 fácil. O problema é que os 5.000 quem ganhou foi uma lan house em São Paulo, que era do amigo do cara que organizava, que tinha os direitos do campeonato no Brasil. Bom, deu pra entender, né? E agora, né, chegando nos anos 2010, nessa década que estamos, aumentou um pouco mais o esporte. E, Christian, no meio disso eu passei lotado pelo final dos anos 90. Quando começaram os MOBAs, né? Não, eu vou dar mais começo dos anos 2000, né? Eu vou dar uma ré pro teu campeonato. De Street Fighter 2 da Ação Games? Porra. Inclusive o Bruno, algumas pessoas conhecem aí, meu primo, já falei muito dele, ele chegou nas quartas de final do campeonato. Entre os 8 melhores jogadores de Street Fighter do campeonato. Não sei se era paulista, o que era, mas... Pô, legal, cara. Não, bem legal mesmo. E aí, qual era a premiação da Ação Games? Não lembro, devia ser, sei lá, 1 ano de assinatura. Alguma coisa assim. Quem provavelmente deve lembrar disso é o Nelson. A gente precisa perguntar pra ele uma hora dessa. Pode escrever pra ver se ele lembra dessa história, né? Também tem isso. O Nelson que a gente tá falando é Nelson Alves Jr., o Nelson do Inside. Que é pra citar e deixar marcado, né? Porque senão depois o nego fica perguntando: quem é o Nelson? É o Major Nelson? Não é o Major Nelson. Aí nos anos 2010, aí que realmente tem uma coisa que eles falam aqui que tem tudo a ver, né? Os streams explodiram, né? Demais, né? Aí os streams explodiram agora depois de 2010. Twitch TV, tu faz um campeonato no fundo do teu quintal, liga no Twitch, o mundo inteiro assiste, né? Vai dizer pra você que isso é um campeonato fantástico. Eu tava vendo um campeonato aqui no Brasil no final de semana passado, inclusive o Kio que ia participar com a gente, mas teve problemas e não pôde participar com a gente da gravação.
ele que tava falando, pô, tá rolando um campeonato Street Fighter, não sei o que, vai a galera, aí eu fui olhar, disse ele que era um brasileiro, era um campeonato de nível, bom, não sei o que era. No final, cara, eu olhei e falei assim, cara, isso na garagem de quem? Aí ele, como assim na garagem? Eu falei, atrás do cara que apareceu aí no final, que tava narrando o jogo, eu acho, olha lá, cara, lá atrás tem aqueles tijolinhos furados, saca? Que tu põe no fundo da garagem, que é pra fumaça do carro sair. Eu falei, mano, isso não é aquele tal da casa de alguém, cara. Muito bom. Mas é aquela história, né? Hoje você reúne 10 pessoas, pode ser num quintal, num condomínio de um prédio, né? Numa área de lazer do prédio, num salão de festas. Voltando a falar, o próprio Xbox vai sair esse ano aquela funcionalidade do Arena, né? Que também você monta o seu próprio campeonato. Você monta o campeonato, pô, transmite pelo Twitch. Ou agora é o Beam, pelo né, Beam. Que a Microsoft comprou. Exato, é Beam, pelo Twitch, pelo YouTube também, né? Faz uma transmissão ao vivo e pronto, você tá lá com o seu campeonato pronto para todo milhões de pessoas verem. Com sorte você consegue aí de 10 pessoas vendo ou até 1 milhão, dependendo do que você conseguir promover ele na internet. Que em geral você promove coisas do tipo rápido, né? Ele tem aqui um dado legal, é que ele fala o seguinte: segundo os dados da própria Twitch, o site recebe 8 bilhões de visualizações mensais. Nossa, é muita coisa, né? E 58% dos usuários gastam 20 horas semanais assistindo. Eu sei que hoje em dia de esporte mesmo, que eu vejo as pessoas fazendo, jogando, acompanhando, são muitos MOBAs, né? Que é um League of Legends, são os Dotas, agora tem o Gigantic que a Microsoft está fazendo, tem o da Epic, que é o Paragon, que também tá crescendo. Então porque MOBA eu acho que tem tudo a ver com esporte, né? Você tem aí dezenas de personagens que você pode escolher assim, e os times são, sei lá, de 3 a 5 pessoas, então você consegue configurações muito diferentes no time, então dá pra montar muita estratégia. Não é uma partida longa, né? Você tá falando de 45 minutos, 1 hora, uma partida de MOBA, às vezes até menos, e é o que você acaba assistindo, né? Não adianta você querer fazer tem, por exemplo, sei lá, de shooters, de Gears of War, de Counter, mas são partidas muito rápidas, muito frenéticas. Eu acho que fica muito mais fácil você acompanhar um MOBA do que algum outro jogo. Lógico, tem toda uma curva de aprendizado de quem faz o quê. Tem o Overwatch agora, né? Também. Que tá rolando bastante campeonato. Tem uma coisa que ele fala aqui na matéria que é muito interessante, é que em 2013 o governo americano reconheceu o profissionalismo de cyberatletas. É isso que eu queria te perguntar. Você acha que esporte é esporte? E esporte, né, do que a gente tá falando, esporte, né, o esporte eletrônico. Vamos colocar o seguinte: o que é esporte? Ponto. Esporte é só o que movimenta. Pode jogar no Michaelis aí, que eu já olhei essa definição uma vez, que ele fala que é qualquer atividade competitiva, individual ou em equipe. Tem umas definições formais aí de esporte. Que você execute com o corpo e mente. Ou corpo ou mente. Porque se você levar em consideração que xadrez é esporte... É isso que eu ia falar. O cara joga sentado. Se xadrez é esporte, videogame também é pra mim. Exatamente. Então a definição é só o meio. Se você acha que Fórmula 1 é esporte, o cara joga sentado. Na verdade, quem faz a maior parte do esforço é o carro. Podemos até dizer assim, não desmerecendo o piloto, mas colocando a ideia que quem ganha a corrida, às vezes nem sempre é o melhor piloto, às vezes é o melhor carro. Então, assim, definição de esporte é uma coisa muito abrangente, até pela quantidade de esportes que a gente tem hoje, né? Muita coisa é considerada esporte e não é um exercício físico, né? Como você poderia falar, futebol você é um exercício físico também. Sim, é um exercício, mas não está dizendo que é esporte. Então você concorda comigo que videogame pode ser considerado esporte? Eu considero o esporte como esporte eletrônico e como esporte porque o jogador de xadrez senta a bunda na cadeira e não faz mais nada, ele fica sentado. Se você olhar jogadores de xadrez profissional e os grandes, cara, os caras não se mexem. O cara põe a mãozinha no queixo e fica. Olhando... Eu achava que a gente tinha que fazer essa pergunta aí, porque às vezes muita gente tá escutando aí, fala, pô, videogame não é esporte. Eu acho, você acha, e acho que não é só um achismo nosso, hein, porque pouca gente faz o COI, que organiza a Olimpíada, em 2012, se eu não me engano, 2013, resolveu montar um evento tipo Olimpíada, corre de 4 em 4 anos, que nem as Olimpíadas de videogame. Então a gente tem aí o COI, que é o órgão máximo aí que fala de
de esportes, né? Uhum. Reconhecendo o videogame como sim um esporte, uma atividade competitiva aí que eles... Um esporte olímpico. Na verdade eu ia falar disso na sequência. Era justamente o que rolava, que meses depois dessa decisão do governo americano, o COI aceitou como Olimpíada, e na Olimpíada do Rio, a gente falou disso lá na época do programa, estava tendo em paralelo a Olimpíada, não como evento olímpico, medalha e tudo mais, uma apresentação de esportes eletrônicos, quase como o skate e alguns esportes que são apresentados antes para depois se tornarem esportes olímpicos. Então é muito provável que na Olimpíada do Japão ou na próxima a gente já tenha aí esportes competindo. Eu quero saber como é que vai ficar isso antes de você falar, porque os brasileiros estão num time, né, o SK, que deixa eu ver aqui, porque aqui tinha uma referência sobre o SK. Mas o SK Game, que tá os brasileiros, eu acho que é um time da Alemanha, um time europeu, e eles todos são brasileiros, o time todo é brasileiro. Estão todos brasileiros jogando. E vai jogar por que país? Mas aí eu acho que rola o país de origem da pessoa, né? Aí vai ser meio estranho, porque se tiver que rolar isso... mas peraí, você tem um monte de brasileiro jogando no Barcelona, em time de futebol alemão. Sim, mas aí a gente tem a seleção brasileira como é que o COI vai cuidar disso? Vai criar no Comitê Olímpico o espaço, e aí os caras saem de lá, vêm no Brasil, se reúnem pra jogar, ou vão jogar pelo time que estão logo direto? Bom, isso aí não me cabe, eu quero ver o bicho pegar fogo. Em 2014, a Nintendo, né, ela fez aquele campeonato que a gente falou antes, né, comemorando os 25 anos, ela fez o campeonato com os Smash Bros, Super Smash Bros do Wii U. Hoje em dia, né, os campeonatos são mais ligados, como você falou, no League of Legends, no Dota 2, StarCraft 2, Counter-Strike. Overwatch, né? A gente chegou a falar já. Não, o Overwatch é de um ano pra cá, né? Mas tá crescendo muito. Tá crescendo, né? Sim. A Nintendo e a Bug estão tentando voltar com seus campeonatos. Eu acho que a Bang vai voltar a Halo. A Microsoft está tentando fazer um campeonato de Gear. A Ubisoft já tem. Tá tentando, não. Sim. Tem mais de $1 milhão em jogo, tá rolando, né? Campeonato de Gears. Inclusive o Santos Futebol Clube tem um time de Gears. A gente também tem o Rainbow Six, que tá da Ubisoft, que tá tendo campeonato. Se eu não tô enganado, tá tendo campeonato esse fim de semana, que a gente tá gravando, 3, 4 e 5, acaba amanhã no domingo. Se quem não viu, pode procurar aí, já deve estar no YouTube da vida para você ver os melhores momentos, a final do campeonato. Muito assunto para falar de esporte, hein? Vamos ter que fazer outro podcast. Tem. Na verdade, a gente vai acompanhando os campeonatos e vai fazendo junto com notícias, que eu acho que é o que a gente tem que fazer, porque senão a gente não vai dar conta de falar tudo no programa, e nem vale também fazer um programa uma vez por ano para dizer que esse ano aconteceu isso. Esse ano, só pra gente continuar no assunto dos campeonatos, vai ter BGC, a Brasil Game Cup, que é no Rio de Janeiro. Agora em abril. Exato, 7, 8, 9 de abril. Se Deus quiser, a gente consegue botar alguém lá, né? A gente tem nosso representante carioca, e de repente a gente coloca ele lá. Eu vou, mas se o milagre acontecer, e eu acredito em milagre. Aí sim. O esporte eletrônico também, né? Tá promovendo campeonatos pelo mundo, já aconteceu no Staples Center, no Maracanãzinho, Allianz Parque, o estado de Seul. Aí em São Paulo... Ano passado, a final de LoL do ano passado... Foi em Ibirapuera, né? Não, foi no estádio do Palmeiras, foi no Allianz Parque. No Allianz Parque, mas teve uma no Ibirapuera agora no final do ano, não teve? É verdade, peraí, do Allianz Parque foi de 2 anos atrás. Foi 2014. Eu acho 2015, que sim, agora desculpa, teve... a gente já tá em 2017, foi 2015, 2016 acho que foi no Ibirapuera, teve um final de semana rolando lá no Ibirapuera de campeonato cheiaço, gente para caramba. O cenário tá cada vez maior, aqui tem uma tabela aqui que deve ser, eu vou até copiar o link e vou ver se eu consigo jogar ele no Google para ver se eu acho alguma coisa fala esse link aí? De premiação, vamos ver se eu consigo buscar do ano passado. Premiação eu não sei, mas eu vi uma estatística que falava o seguinte: em 2015 o pessoal previa que esportes fossem movimentar $500 milhão em 2016. Em janeiro de 2016 eles movimentaram isso já. Então 2016 foi um ano que o mercado passou de $1 bilhão.
as previsões para 2018 eram de 2 bilhões, mas o pessoal já tá falando que esse ano vai ser batido já. Então é um mercado enorme de premiação, de patrocínio, de acessórios. Aí você vê, tem aí um monte de acessório, de camiseta, de óculos, de mouse, de controle, adesivo de time, essas coisas. A coisa tá crescendo muito, né? Você vê, o time de LoL ali, você tem campeonato mundial, você tem campeonato norte-americano que pega Estados Unidos e Canadá, você tem campeonato europeu. Aí no final do campeonato um joga contra o outro, o campeão de uma liga joga com o campeão da outra. Aqui ele tá botando, ele põe muito de prêmios, né? Na verdade, essa tabela é Esports Earning, que na verdade é ganhos, né? Ele tá botando aqui que em 4 de fevereiro de 2017 teve uma final de Overwatch e ela pagou 5.393,25, eu não sei se é dólares. É moeda, tá? Eu não sei se é o time que ganhou. Ou seja, os ganhos aqui eu não consigo entender, né? O texto que eu mandei traduzir e aí ficou pior do que estava. Mas tem valores de 10 mil, 1 milhão de dólares aqui na E-League Majors. Esse foi 29 de janeiro. Já teve um Major da E-League de 2017 e pagou 1 milhão de dólares. Em 29 de janeiro. Já tivemos o pagamento básico de CS. Eu sei que entre CS e League of Legends, o League of Legends tem pagamentos maiores, né? Os torneios de League of Legends pagam muito mais. Aí aqui tem os torneios que pagam. Mas o LoL também já tem mais de 10 anos, né? O jogo, os campeonatos. Sim, o CS tem bem mais. Olha, tá aqui o Campeonato Mundial de LoL de 2016. Pagou a quantia de 5 milhões e 70 mil dólares. Mas não foi o maior. Né? Mas não foi o maior, tá? O maior foi o Way Internacional. Eu não sei o que quer dizer. É o Internacional de 2016. Eu não sei que torneio é esse. O que rola? Pagou 20 milhões de dólares. Não, Aí deve ser um torneio maior. Em Seattle, vários times, talvez. Aqui tem os times que ganharam. Tem um time que ganhou. Deixa eu tirar a tradução que tá horrível. Wings Gaming ganhou 9 milhões 139 mil e 2 dólares. Ele deve ter um pagamento aí recortado. A boa notícia aí pra todo mundo que não tem a menor habilidade com bola aí, como você, como eu, né, como tanta gente que a gente conhece, é que principalmente essa molecada aí, existe sim um futuro profissional jogando videogame. Obviamente, eu vou fazer a mesma comparação com o futebol, entendeu? São poucos os que conseguem, é muito trabalho, é muita dedicação. Você vê esses atletas profissionais aí, os caras têm dieta especial, os caras têm psicólogo, os caras têm fisioterapeuta para não ter problema de lesão na mão, os caras têm nutricionista, os caras fazem academia, você precisa estar com um físico bom para aguentar o desgaste físico de um campeonato. Ninguém pensa que videogame é você sentar e ficar mexendo jogar, no controle. Não é. Você precisa estar bem fisicamente, você precisa estar bem com a cabeça, você precisa estar bem de alimentação, não é ficar tomando Coca-Cola, comendo Doritos e 18 horas na frente do computador. Não é assim que atleta profissional de videogame treina e joga. Ele tem esse mesmo site aqui tem uma premiação por países. Se bem que eu tô aqui, não é por países do site, eu tava vendo por países daquele campeonato. Deixa eu ver se tem por países aqui. Que a maior ganhos por país, obviamente, tá nos países. É muito interessante isso. Com 1.956 jogadores, a China tem o maior ganho de prêmios. Ela já ganhou 52 milhões e 500 mil, arredondando, tá? De prêmios. Os Estados Unidos, com 8.009 jogadores, tem o segundo colocação com 47.810 mil dólares em prêmios. Ou seja... Você vê que a chinesada é mais eficiente. Exatamente o que eu ia dizer. Muito mais eficiente que o japonês, que o americano. A Coreia, que está em terceiro também, porque embora ela tenha ganho 44.600 arredondando, ela tem só 1.940 jogadores, 1.941 jogadores. Então, se você dividir, ela é muito mais eficiente também. São esportes individuais. Agora, por incrível que possa parecer, o Brasil é 13º lugar
Tá? O Brasil é muito betado, cara. Eu falo, principalmente nos MOBAs, o Brasil tem times muito bons aí, é reconhecido internacionalmente, é bem recebido, quer dizer... E a gente é um dos maiores mercados de videogame também, né? Isso também interessa pra todo mundo. Também. Deixa eu fazer um cálculo acaba virando rápido. um celeiro, né? É um celeiro de jogadores e você tem que levar em consideração que isso faz todo um mercado em volta, né? Você aumenta a esperança de você tornar um cara jogador e ele vem jogar videogame por causa disso. Bom, só pra vocês terem ideia, o Brasil ganhou, provavelmente isso aqui deve ser do ano passado, 4.293.193,36 centavos de dólar por 960 jogadores, tá? O que dá a média de 4.472 dólares por jogador. Não é muito, né? Se a gente for pensar. Se a gente for pensar, não é muito, mas se você for botar no lápis, vamos botar o dólar a 3 conto, dá 12 mil reais. Ele ganhou R$1.000 por mês. É muito mais do que o salário mínimo. No ano passado. Esse ano já nem tanto, mas no ano passado, que era 880. E leve em consideração que muitos desses jogadores ganharam 2 vezes. Sim, tá? Tem gente que não ganhou nada e tem gente que ganhou muito, né? Exatamente. Tem gente que ganhou bem menos porque chegou em posições bem menores. Eu continuo dizendo, cara, eu acho que as pessoas deviam levar em consideração que existe a possibilidade de você ter um ganho tão grande quanto qualquer outra pessoa, de você ter riqueza, ganhar dinheiro jogando esporte. Eu acho que esporte é um ramo bom do nosso do videogame. É uma coisa legal. Eu acho que vai crescer, até porque, né, se a gente olhar do ponto de vista assim, econômico, a barreira de entrada é muito pequena, né? Quer dizer, o investimento que você tem pra aprender, pra começar a jogar videogame, não é tão alto. Tudo bem, se for comparar com o futebol, que você precisa dividir uma bola entre 20 pessoas, 20, né? Mas sim, você precisa ter um espaço pra jogar, entendeu? Aí você compara, sei lá, tem esportes que você falou, né, o automobilismo, você tem, sei lá, o hipismo, que é um esporte caro, você pega, sei lá, uma natação, você pega um basquete, vela, são todos esportes que você precisa de uma estrutura, que você depende do tempo, né? Então, não dá pra você treinar a vela se você não estiver perto da praia, se não tiver o barco, se não tiver tempo bom, né? Hipismo também é um esporte super caro aí, que também depende do tempo. Tudo bem, você tem esportes indoor, aí você tem salão, você tem basquete, vôlei, mas são esportes que você precisa de toda uma estrutura. O videogame é uma coisa, né, por mais que seja um equipamento caro, mas assim, todo mundo tem televisão e hoje você tem muita gente comprando videogame. Então, pra você treinar, pra você falar, não, eu quero fazer isso mesmo, se você comparar com os esportes que tem aí, é um dos menores investimentos. Alguns, com a maioria né? Tênis, por exemplo, também é outro esporte que exige uma infra. E você, normalmente, esses esportes, pra ficar bom, você precisa fazer uma escolinha, você precisa de um professor, alguma coisa. O videogame é treinando e vendo vídeo no YouTube. Então lógico, não tô falando que qualquer um pode virar, muito pelo contrário, porque se fosse isso tinha um monte de gente e não tem. Pra quem quiser entrar nisso, falar, não, vou me dedicar, não é tão difícil quanto muito esporte que tem por aí. E eu acho que isso ajuda a proliferar aí a quantidade de jogadores e a quantidade de público. E é o que você falou, né? Hoje em dia tem muita transmissão via YouTube, via Twitch. Eu tava vendo, tinha um dado, acho que de 2014, a final da NBA foi assistida por 23 milhões de pessoas. A final de LoL ou de Warcraft naquele mesmo ano foi vista por 27 milhões de pessoas. Um negócio assim, sem ser transmitido na televisão, né? Era via Twitch. Sim. Então tem uma abrangência hoje, o esportes, muito maior pelo meio onde ele é divulgado, né? Hoje em dia você já tem, aqui no Brasil, para quem tem canal fechado, né? Você consegue ver pela ESPN. A ESPN, que diga-se de passagem, foi muito criticada nos Estados Unidos quando começou a transmitir esportes. Sim. O pessoal desceu a lenha, todo aquele papo de que isso não é esporte, que onde já se viu e não sei o que. Mas diga-se de passagem, a ESPN transmite Campeonato Mundial de Pôquer, né, que esporte por esporte não é. E tem um negócio que eles transmitem na ESPN que eu acho muito engraçado, que é empilhamento de copos. Você já viu isso? Aquele do programa do Luciano Huck? Esse mesmo. De monta e tal. Esse mesmo, que tem que fazer as piramidezinhas lá. Então, os ESPN transmite isso. Então você fala, pô, nego criticando que eles estão transmitindo videogame, se os caras transmitem poker e empilhamento de copo.
de contrassenso, né? Aqui também tem pela Sport TV, ela começou a botar dar alguns spots, né? Outra que também fez, que voltou lá para rodar, foi o Esporte Interativo, onde eu assisti a E-League, que tem narração dos caras, os caras conhecem o pessoal, então já tem um papo ali mais. Aí, ó, escreve o que eu tô dizendo. Se o Ronaldo tá investindo, ano que vem você tá vendo, se não vê esse ano ainda, você vai estar vendo LOL na televisão. Vai estar LOL na TV aberta e você sabe qual canal, né? Vai estar lá na Plim Plim pra você assistir, nem que seja dentro do Esporte Espetacular, a apresentação do último round, do último tempo. Ou passando depois do Altas Horas no ou sábado passando de madrugada no sábado do Altas Horas, um domingo de noite, uma transmissão especial. 1 hora isso vai chegar nesse pique. E detalhe, baixou dar um número de Ibope, mano, isso vem pra programação normal com muita facilidade. Com certeza. Baixou da Ibope, baixou da 1 milhão de espectadores, isso vira automático, 7 horas da noite, ó, vamos parar a transmissão da novela, vai passar esporte. Isso eu acho que não vai acontecer, dos caras passarem esporte em vez de novela. Mas passa ali no horário do futebol da Globo, né? Com certeza. Porque hoje o que a gente deve ter aí de público pra futebol, porque a gente tem futebol com alguns milhões de espectadores por jogo, né? Na quarta-feira. Vai que esse número bata perto e é muito mais barato, né? Desculpa. Isso que é, né? Desculpa. A lógica que tem que levar em consideração é essa. É mais barato pagar o direito de transmissão do LoL do que pagar o direito de transmissão do São Paulo e Boca Junior. Uma própria liga de LoL é mais barata. Deve ser muito mais barato transmitir. Tô falando de transmissão, tô falando de custo de infra, né? Você não tem que manter um campo. Sim, não, mas eu digo mesmo da questão de fazer a transmissão só. Pegar um evento e transmitir. O problema é que isso vai tornar os campeonatos fechados dentro de esquemas de horário, né? Vai ter que ter quadradinho, certinho, redondinho, a organização tem que ser perfeita, porque quando der 4 horas da tarde do sábado, vai interromper a programação para passar a final de LoL. E tem que ser a final de LoL no 4 horas da tarde do sábado, porque se não for, vai dar uma merda. Mas isso funciona. Mas funciona. Só aprende a fazer. Esportes a gente sabe que vai ter muita coisa aí pra vir. Vamos já marcar outro podcast pra falar, porque faltou espaço pra tanto assunto, hein? Exato. A gente vai terminar esse podcast mais rapidinho. A gente tá com muita coisa pra fazer ainda na vida pessoal. Tem aí E daqui a pouco, e esse final de semana que você falou, tá rolando o campeonato aí de esportes, vamos assistir. Eu vou ver se eu consigo assistir do R6. Tá rolando em vários locais. Aqui tem no Omelete, tem uma matéria falando sobre 12 times de futebol. Também vou botar o linkzinho para vocês lerem lá os times de futebol. Tem o Santos. Eu não sei, obviamente, que aqui também eles estão falando dos times. Não deve estar falando do time aqui do Pará, que é o Remo, que tem um time de esportes. Eu não sei como anda, tá? Mas tem vários. Tem os times de fora, vários. O Manchester City, tem o West Ham, muda a foto, verme. Tem o Sporting de Portugal, o Schalke, o Valência. Tá percebendo que dá dinheiro, né? Se der dinheiro, os clubes vão investir, né? Não tem como. Tem o UFC Volga, tem o Paris Saint-Germain. Isso tinha de baixo, só de curiosidade, tinha um time de LoL do YouPorn, aquele site pornô, que era o YP, né? O time. E ele acabou sendo banido da liga porque eles acharam que pornografia não tinha a ver, e eles não queriam o nome da liga associado à pornografia. Eles não, né? Eu acho que muito mais os outros patrocinadores que tem marca aí. Eu sei que Mountain Dew, que é parece aquela soda radioativa lá, patrocina, e outras empresas grandes aí não queriam estar associadas ao nome, mas tinha um time forte aí patrocinado por um site, por um portal de pornô aí. E nós não podemos deixar de falar do FIFA, porque afinal de contas já há vários anos a FIFA faz. A própria FIFA, Federação Internacional de Futebol, ela faz um campeonato de FIFA, que é o campeonato de futebol eletrônico, e eles levam um jogador para participar da premiação da Bola de Ouro, dos melhores do ano no futebol, e o jogador de FIFA vai estar lá e fica sempre lá. Anteriormente ele já foi premiado na
na premiação do futebol, mas eu acho que os jogadores devem ter reclamado. Atualmente ele só participa sentado na plateia. Mas vamos ver o que vai rolar daqui para frente, agora com esporte olímpico, pode que volte a ter o seu local de respeito e volte ao palco para receber o seu prêmio. Eu espero que sim. Galera, Chris teve um problema com energia elétrica, a empresa apagou a luz no bairro dele e eu vou continuar a gravação daqui com as notícias da semana. É isso aí, galera, vamos lá agora no nosso N3. Vamos começar falando sobre a Nintendo. A Nintendo lançou esses dias o jogo Fire Emblem Heroes, os heróis dos emblemas de fogo, algo assim, para Android e iOS. Ele foi lançado dia 2 de fevereiro e ele já conseguiu bater em primeiro dia, ou seja, em download do primeiro dia, o Clash Royale. Ele chegou a 2 milhões de downloads no seu primeiro dia, chegando a metade dos downloads do Pokémon GO e a 1/3 dos downloads do Super Mario Run. E o jogo está sendo um bom sucesso, o que mostra que o caminho da Nintendo poderia realmente ser o que a gente já falou aqui várias vezes. Ela parar de desenvolver consoles, já que ela está desenvolvendo, entenda bem, a nossa opinião é só por causa dessa questão básica, que ela vem desenvolvendo consoles, uma qualidade de jogo que não atende a todos os jogadores hardcore que são amantes dos jogos da Nintendo. Aquele cara que joga no PS4, que joga no Xbox One, que hoje olha de longe e olha de nariz torto para o lançamento de console da Nintendo por causa dos gráficos, por causa do tipo de equipamento e tudo mais, poderia muito bem comprar e facilmente compraria os jogos da Nintendo para jogar no seu console. Eu já estou falando isso há algum tempo, muita gente que concorda, o pessoal geralmente aqui no blog concorda comigo. A ideia seria a Nintendo parar de produzir consoles para mesa, ficar no nicho de console portátil e abrir os seus jogos para outras plataformas. Seria um boom, ajudaria a empresa com muita grana e com isso ela poderia talvez até voltar a desenvolver um console de mesa poderoso, forte para competir, ou não, se ela não quiser, mas aí também a gente não pode dizer que a política da empresa seja essa, mas que ela pudesse fazer um trabalho melhor de poder vender um console. O público japonês já não gostou do preço do Nintendo, isso já foi notícia na semana passada, e realmente vocês sabem que a coisa começa a ficar braba quando o próprio japonês, que é o maior consumidor do produto da Nintendo, já não gosta dos preços. A Nintendo também ela promoveu o Zelda e o Switch em comerciais do Super Bowl, que são os comerciais mais caros do mundo. O Super Bowl tem o espaço publicitário é o mais caro do mundo, porque o americano todo assiste o Super Bowl e é caro para caramba. Ou seja, a empresa está lançando muito forte, está pagando muito forte para vender os dois produtos. O Zelda como produto game e o próprio Switch. Os comerciais mostram basicamente o jogo Zelda. Tem um comercial que é o Zelda e tem um outro que mostra outros jogos do Switch, né? Mostra o Mario Kart, mostra alguns jogos de interação entre dois usuários, mas basicamente mostra o Switch em ação em vários tipos de função, tanto no console de mesa como o multiplayer dele, quanto o multiplayer local com tela dividida. A ideia é que realmente eles estão investindo forte. A gente espera que eles consigam ter um retorno para ter essa grana que deve ter gasto só nesse comercial. E a gente espera que a Nintendo tenha consciência do que ela fez. A gente espera que eles não batam com um burro na água e acabem de vez sepultando a Nintendo. A gente continua dizendo que seria um ótimo caminho ela fazer essa ideia de manter o pique vendendo Switch pra galera. A Nintendo, como eu falei, já fez esses comerciais e tem aí para vocês verem. Procurem na internet o que vocês acham esses comerciais da Nintendo. Mantendo as nossas notícias lá no mundo do olhinho puxado, a PS4 ela lançou um modo, agora na sua última atualização, o modo Boost. Esse modo Boost agiliza no PS4 Pro alguns jogos que não estavam rodando bem. A ideia é fazer com que os jogos rodem melhor e mais suaves, como Just Cause 3,
também tem no Evil Within, The Witcher 3 e Bloodborne. Alguns jogos a gente acha interessante porque a ideia do que a gente tem aqui é você ter um sistema dentro do seu próprio console para que melhore a performance dentro dele. Infelizmente fica a pergunta, por que agora? Né? Se você tinha um PS4 Pro, que já deveria ter saído Pro, e agora ele sai uma atualização para se tornar mais Pro. Infelizmente a gente percebe, e é uma coisa que eu já venho falando aqui, o que falta à Nintendo talvez seja um bom software. Ela é uma boa empresa de hardware, mas o software dela deixa a desejar, fazendo com que algumas coisas não funcionem como deveriam. A atualização também trouxe outras coisas, trouxe o muito bem-vindo porte a HD externo, embora a galera saiba que isso é em breve. E estamos esperando aí para ver se isso vai sair logo ou não, e a gente espera que chegue fácil, aí rápido para os utilizadores, para usar o HD externo. O HD externo é uma facilidade, além de ser uma facilidade, você tem mais espaço. Sempre foi uma coisa que todo mundo fala na Flame War, e para que HD externo? A gente abre e troca fácil o HD interno do PS4. Mas poxa gente, desculpa, trocar significa tirar um e colocar outro. Então se você tira um de 500 e põe 1 TB, você só ganhou mais 500. Agora se você pegar no teu console que tem 500 e botar um HD externo de 1 TB, você vai ter 1 e 500. Isso é somar, não é trocar. É muito mais inteligente. Infelizmente demorou um pouco para sair, um console que já, como a gente sabe, já tem 3 anos, e a gente sabe que isso realmente já poderia ter saído no início do console, mas eu não sei porque que a Sony não o fez. Vão ter wallpapers customizados, onde você vai poder trocar o papel de parede. Coisas que a gente não entende porque não tem, são coisas simples. E o menu é mais rápido, vai ter um Quick Menu, que é um menu de acesso rápido. Eu volto a dizer a mesma coisa que eu falei antes, é uma questão de software. A gente percebe que o software não é tão ativo quanto o hardware. A gente percebe que na Nintendo a dificuldade pode ser programar para o console, quando a gente sabe que no Xbox você já está aí no 6ª, 7ª, 8ª, 10ª atualização grande que o sistema vem tendo toda vez, porque a Microsoft é uma empresa de software. Então ela lida melhor com essa ideia de software, ela pesquisa melhor aonde trocar, o que mexer para fazer andar mais rápido. E um post de feed de atividade na PlayStation Network. Olha, agora você vai ter um post de atividades, ou seja, agora você vai conseguir fazer com que isso integre ao PC. Realmente você começa a ter a visualização que finalmente eles começaram a se ligar que existe uma necessidade de mexer no software. Antes tarde do que nunca. Boa sorte aí pra galera que tem PS4 para poder rodar os seus jogos numa boa. Vamos começar a falar de Xbox, e já saíram os jogos da Live. Os jogos da PSN só entram no dia 7 de fevereiro, e eu vou deixar essa notícia para quem vai poder falar isso de perto. Os 2 primeiros jogos é o Monkey Island, que está saindo, Monkey Island 2 Special Edition. Eu não toquei nele, baixei, né, garanti a minha compra, dei o cliquezinho lá para garantir. E o Lovers in the Dangerous Space Time no Xbox One. Esse eu baixei, abri, comecei a jogar um pouquinho, joguei o tutorial, joguei a primeira fase. Parece um jogo bastante interessante, mas é um jogo que eu acho que fica muito melhor quando você joga acompanhado, porque jogar ele sozinho você passa muito tempo, ele troca de posição, vai para um lado, vai para o outro, move a nave, para a nave, troca de posição, luta com os monstrinhos, volta. Embora você tenha um ajudante que faz a parte do escudo automatizado, eu acho que com uma outra pessoa a coisa ficaria mais tranquila se você pudesse trabalhar com outra pessoa. No mais, eu acho que é um jogo que realmente foi feito para isso. A ideia do jogo é jogar em parceria. Me parece um jogo legal. Vamos lá, vou ver se qualquer dia desse eu continuo jogando ele mais um pouco, mas me parece um jogo bastante interessante. É um joguinho indie, é um joguinho que não vamos chamar de jogão AAA, mas é um jogo legal, vale a alegria. Como eles falam, você está ganhando por volta de $74 nesse mês, né? Por causa dos jogos que vão sair ainda. E os próximos jogos é a que a galera tá mais de olho, que é o Project Cars, que vai sair em fevereiro, no dia 16 de fevereiro. E o Star Wars Force Unleashed, que sai também no dia 16 de fevereiro pro Xbox 360, que você também vai poder jogar na retrocompatibilidade. E no Brasil,
No Brasil, o Xbox S ganha um bom desconto em sites de vendas estrangeiros. Obviamente que vocês estão falando daqui, gente, nos Xbox, nos sites que importam para vender, ele está ganhando desconto porque a galera está tentando vender bem. Provavelmente o medo dessas lojas seja comprar o console, manter um preço alto e não vender, e amanhã depois ele ser lançado no Brasil com um preço mais barato e você perder esse dinheiro. Vale lembrar que aqui o que vale, dinheiro na mão do consumidor. Consumidor com dinheiro na mão, oferta boa, e o cara tira um pouquinho do lucro e consegue vender rápido. Tá aí por volta de 1.700 versão 500 GB, 1.900 a versão 1 TB, mais ou menos o que eles estão falando. Eu tenho alguns amigos que já estão comprando versões do Xbox de diversos tipos, aquelas mais bacanas, porque eu acho que realmente se você vai comprar uma coisa importada tem que ter aquelas de colecionador, porque se é para comprar padrão, só para comprar, eu acho melhor você esperar de repente ela sair no Brasil. De repente tá saindo agora até o meio do ano, e aí você vai ter uma versão do controle, uma versão do videogame com garantia de 1 ano. O Fallout Shelter. O Fallout Shelter, que era jogo de celular, vai ser lançado em Play Anywhere. Olha, gente, mais um jogo saindo em Play Anywhere, que não é exclusivo da Microsoft. Tudo bem que é um joguinho que vai ser adaptado de celular, mas é uma boa, porque você compra ele no seu PC, joga um pouquinho no PC, joga um pouquinho no console. Ele vai sair para o console e para PC, óbvio, né, que senão não sairia em Play